Meus irmãos, essa semana foi uma semana muito especial para mim. Eu sou uma pessoa que é marcante para mim algumas datas. Tipo essa data do dia 31 para o dia 1º, ela é sempre uma data que me leva a uma... Tem gente que diz assim, não, para mim é como se não fosse nada, mas para mim é um momento de repensar, é um momento de agradecer, é um momento de olhar para frente. Quando eu fiz 40 anos, foi um momento assim também muito especial para mim, onde eu pensei tudo que eu tinha vivido até aquela data, né? Para mim estava chegando aí na minha metade, né? O meu cálculo humano falho, na minha metade mais ou menos, e eu acho que é menos da metade, amém, irmãos? É menos da metade, mas chegando na minha metade, assim, o que eu vou fazer nos próximos 40 anos, né? Quais são as coisas que eu vou ainda realizar? E essa semana eu completei 20 anos de ministério, 20 anos que eu fui consagrado como pastor, que desenvolvo esse trabalho como pastor. Há 20 anos atrás, estava lá na primeira igreja, né, uns pastores, eu era um pastor internado, né, que é de terno. Então, eu era um pastor internado, eu estava lá com um culto de consagração e começando o meu ministério oficialmente, né? Porque eu já tinha 4 anos ali de seminário. Então, mas essa semana, quarta-feira especificamente, eu estava jantando com a minha família e conversando sobre isso, de completar esses 20 anos. E eu estou desde o começo do ano pensando, eu estou chegando em 20 anos de ministério, o que foi que a gente já realizou até aqui, o que é que a gente tem para viver daqui para frente. E por isso eu queria tornar essa palavra de hoje um testemunho e uma confissão de fé. Tornar essa palavra de hoje uma confissão de fé. E existe algo que eu gostaria de confessar aos irmãos, em declaração de fé, que está em Romanos 1:16, e eu vou parafrasear, que Romanos 1:16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu parafrasearia este texto dizendo: eu creio, eu diria, eu continuo crendo no Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E conversei com o Felipe há umas semanas atrás, com uma ideia romântica, que eu não chamo isso de um romantismo barato, porque quando a gente começa o ministério, a gente acredita que a gente vai conseguir fazer algo maravilhoso, que a gente vai conseguir, construir a igreja de Atos 2 aqui na realidade. Eu continuo acreditando nisso. Eu continuo acreditando que dá para a gente viver a igreja de Atos 2 aqui. Continuo acreditando que o Evangelho, ele é sim poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu continuo crendo nisso. Isso continua sendo muito forte no meu coração. Depois, mais para frente, eu vou fazer talvez uma reflexão sobre as coisas que eu não acredito mais, que não são essenciais da fé. As coisas supérfluas da fé, né, que a gente cria muito mais como ação humana, são coisas que talvez eu não acredite mais. Mas hoje eu queria celebrar com os irmãos a nossa fé, de que nós cremos e não nos envergonhamos do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos mastigar esse texto? Vamos mastigar esse texto, e eu vou mastigando esse texto com vocês e reafirmando aqui a nossa confissão de fé, a minha confissão de fé, ou renovação de fé do que nós cremos. E a primeira coisa, e esse texto ele é uma notícia boa, mas eu não trago apenas boas notícias sobre esse texto. Porque esse texto fala de uma salvação. E se ele fala de uma salvação, ele fala de pessoas que precisam dessa salvação. Se ele fala de salvação, ele fala de perdição também. Se ele fala de salvação, ele fala de gente que precisa ser salva. Ele fala de pessoas que precisam ser salvas. E essa é uma declaração, nós precisamos de salvação. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, nós precisamos de salvação. Nós precisamos de salvação. Aí alguém aqui talvez diga, pastor, peraí, mas a gente já não é salvo? Quem já confessou Jesus Cristo como Salvador já não é salvo? Continuo afirmando, nós precisamos de salvação. E aí eu fiz uma tabelinha que ajuda a gente a entender a salvação, e que a salvação ela é passado, ela é presente e ela é futuro. E embora você seja salvo, e embora você tenha vivido uma santificação maravilhosa na sua vida, você ainda continua precisando de salvação, porque a salvação tem uma característica também futuro. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode colocar aí a tabela, Nelson. A salvação, ela é passado, ela é presente e ela é futuro. Nós fomos salvos. Se você já creu em Cristo Jesus, já colocou a sua fé em Cristo Jesus, você já foi salvo, você foi justificado. O seu pecado foi perdoado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Isso é a salvação, que na realidade de alguns aqui, de muitos aqui, de quase todos aqui, é passado, nós já fomos salvos. Mas também é verdade, meus irmãos, isso é muito claro na teologia paulina, que nós estamos sendo salvos. E esse estamos sendo salvos tem a ver com a nossa santificação. Tem a ver com o fato de que todos os dias o pecado ainda nos rodeia, nós ainda cometemos coisas que geram morte na nossa vida, nós tomamos decisões e atitudes que machucam o nosso semelhante. O nosso semelhante, ele comete atitudes e posturas que machucam a gente. E nós estamos vivendo esta caminhada, estamos sendo salvos. A salvação na cruz, passado. A salvação do Espírito que habita em nós, e Ele é penhor da salvação, Ele é adiantamento da salvação, desse Espírito que está produzindo em nós o que? Redenção, restauração, perdão. O poder de Deus que se manifesta em nós, curando as nossas enfermidades emocionais, espirituais. Então nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. E aí é o que a teologia vai chamar de glorificação. Que é quando nós estaremos chegando no céu, recebendo a ação completa da salvação, recebendo um corpo glorificado, incorruptível, vivendo uma realidade que não é a realidade que nós vivemos aqui. Então a salvação ela também é futuro. E quando eu digo eu creio no Evangelho, e que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, eu estou com isso dizendo que nós precisamos de salvação. Não importa em que estágio você esteja, você já pode ter completado o primeiro, mas o segundo e o terceiro você ainda está vivendo. E nós precisamos de salvação. E quando ele fala primeiro do judeu e depois do grego, parece uma preferência do judeu, não, mas não é questão de preferência. É uma questão de ordem mesmo da revelação. Porque foi revelado primeiro ao judeu, depois ao grego, depois ao gentio. Tanto que mais à frente em Romanos ele vai dizer que o julgamento de Deus vai primeiro para o judeu. Sim, o pecado, a realidade do pecado, primeiro também para o judeu e depois para o grego. Mas eu faria uma paráfrase desse, pode colocar, Nelson, a próxima linha e já a seguinte, de que esse primeiro do judeu, o primeiro do grego, eu diria primeiro do cristão, depois do não cristão. Fazendo essa separação que eu não gosto de fazer, dificilmente eu faço ela aqui na minha palavra. Mas em dizer que existe esse olhar para aquelas pessoas que já conhecem o Evangelho, a mensagem de Cristo, e daquelas que não conhecem, e a salvação existe para essas duas pessoas. A minha ênfase ao colocar isso não é dizer que a salvação precisa ser dada ao não cristão, é dizer que o cristão também precisa ser salvo. Não na salvação que eu falei de ter os seus pecados perdoados, mas na salvação da santificação, que nós vivemos todos os dias precisando dessa salvação. E eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos cristãos também. De quem já é cristão, mas que está precisando ser salvo na sua vida, nas suas prisões, naquilo que ele não consegue vencer, nos seus aprisionamentos, nos seus sentimentos, nas suas relações adoecidas.
nós precisamos dessa salvação. E hoje talvez seja um dia de nós nos reconhecermos como pessoas que precisam dessa salvação. Porque quando a gente acha que a gente já está salvo, né, e a gente está salvo. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou colocando? Nós já estamos salvos porque somos perdoados e temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas estamos sendo salvos o todo dia da nossa carne, da destruição que gera o nosso pecado, das escolhas que nós fazemos que nos machucam, que nos destroem. Então nós estamos sendo salvos, nós estamos vivendo esse processo de salvação na nossa vida. E aí tem duas cenas para mim que retratam isso. A primeira cena é uma cena de Jesus, quando Jesus olha para a multidão e ele diz: eles são como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Isso para mim representa um olhar para as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não se dizem cristãs, no sentido de seguir esse Evangelho de Jesus, e olhar para elas e sentir a compaixão. Não pena, mas compaixão. De dizer, existe um Evangelho poderoso, que precisa ser anunciado, que precisa ser proclamado, para que as pessoas que não conhecem este Evangelho, possam também conhecer este Evangelho. Mas existe uma outra imagem, que para mim está lá em Ezequiel, que é a imagem do vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos é uma representação de Israel, e eu diria que hoje nós poderíamos trazer essa visão de Ezequiel, dizendo que se nós olhássemos hoje para o povo cristão brasileiro, sendo mais específico, nós teríamos uma visão de vale de ossos secos. Onde parece que não há vida, há muita zoada, há muita luz, há muito movimento, há muita aglomeração, mas vida. Vida. Basta olhar para o nosso país, que é um país cristão. Que cristão? Que cristianismo? A impressão é de olhar para o povo cristão e dizer: este povo precisa de salvação. Não da salvação para a vida eterna, mas a salvação para viver a vida eterna já aqui, que é a obra do Espírito. Desfrutar da transformação, da regeneração, da vida aqui e agora. E não de ser perdoado e ficar vivendo uma vida desgraçada para quando morrer ir para o céu. Mas de viver uma vida que Deus tem para a gente viver aqui e agora. E em 20 anos desse caminhado como pastor, são muitos os vales de ossos secos que nós temos. Eu não vou dizer privilégio, porque isso não é um privilégio. Nós temos o desprivilégio de contemplar na vida das pessoas, nas configurações ou nas relações, não vou nem falar em configuração, nas relações familiares, ou na falta dessa relação familiar, na desespiritualização de várias áreas da nossa vida, e no ritual cristão de uma religiosidade vazia, que se reúne para se alimentar e vai embora como morto-vivo, esperando o próximo prato de comida para conseguir continuar vivo. E o que Deus quer de nós? Salvação. Salvação. Santificação. Santificação, quando a gente fala de santificação, o entendimento geral das pessoas é santificar-se a não fazer as coisas erradas. Parece que santificação do cristão é o cristão não beber, o cristão não fumar, o cristão não atravessar o sinal vermelho. É uma teologia de santificação focada em você não fazer nada errado, em você ser uma pessoa que não tem nenhum ponto negativo. A santificação como algo que nos separa para viver a vida que Deus tem para nós, meus irmãos. De ver a plenitude que Deus tem para a gente viver nas nossas relações familiares, de trabalho, na nossa relação com a nossa cidade, com a sociedade que nós estamos inseridos. Nós precisamos dessa salvação. Eu digo a vocês que o meu olhar como líder de uma comunidade ou de alguém que acompanha a comunidade é de olhar
e não gostar muito do que vê. E olha que eu não vejo quase nada. Você imagina o olhar de Deus sobre nós, a visão que Deus dá a Ezequiel, é uma visão de dizer, olha aí como é que está Israel, é um vale de ossos secos, não tem vida. Naquele mesmo contexto, Amós vinha e dizia para o povo parar de cantar, porque Deus não estava mais aguentando ouvir os cânticos deles. Porque eles cantavam, mas na semana eles adulteravam as balanças para explorar o próximo. Eles cantavam, mas não tinha, a relação não era baseada nos valores do Evangelho, mas baseada nos valores que estão estabelecidos neste mundo que nós vivemos, que é caído. Então a primeira coisa quando eu olho para esse texto é de dizer, nós precisamos de salvação. Existe uma obra de salvação a ser feita neste povo que se chama povo de Deus. Que preso às vezes a uma religiosidade, se contenta em cumprir os seus ritos e bater os seus pontos espirituais e não viver a fundo o processo de salvação que Deus tem a fazer nas relações, na nossa singularidade, na nossa subjetividade, como filho de Deus. Então, quando eu digo eu creio no Evangelho e que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, eu estou dizendo que existe uma necessidade de salvação no nosso meio. Será que você consegue dizer eu preciso de salvação? Ou você já virou um cristão demais para poder conseguir falar isso? Porque parece que a impressão de que quando você se converte, você aprende a que você não precisa mais dizer isso. Essa palavra de converte, né? O que é converte? Quando você se converte, quando você vira crente, quando você vira cristão, que a salvação está concluída. E está naquele sentido que eu falei. Vocês sabem que a gente de forma alguma defende salvação por obra, salvação pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós estamos sendo salvos. E o que eu tenho visto são pessoas com passaporte carimbado para o céu. Porque de fato viveram essa salvação no passado, mas que não têm desfrutado da obra do Espírito em nos salvar dia após dia. E aí tem um passaporte carimbado para o céu, vivendo um inferno aqui, até o dia que morrer e vai para o céu. E a obra de salvação que Deus tem a fazer em nossas vidas tem a ver com aquilo que nós vivemos aqui e agora também. Amém, irmãos? Se é verdade que se eu creio e consigo dizer que sim, existe a necessidade de uma salvação, eu posso dizer que o Evangelho ele é poder de Deus para isso. Eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nisso. Lá em Ezequiel 37, depois que ele mostra lá o vale de ossos secos, Ezequiel diz que ele vem e pergunta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, só tu o sabes. E ele disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a pergunta, você crê que esses ossos poderão voltar a viver? Sim, porque eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder do Evangelho. Que Evangelho? Evangelho é boa nova. Evangelho é a boa nova que Jesus trouxe. A palavra evangelho significa novidade, significa boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é que Deus não está indiferente a este inferninho que nós vivemos aqui. E Ele se faz carne e habita neste inferno. Habita nessa realidade de morte. Para revelar a cada um de nós o seu amor, o seu cuidado. Ele vai nas aldeias, Jesus de Nazaré, anunciando que o reino de Deus é chegado para aquelas pessoas. Ele vai aos doentes, aos leprosos, que eram tidos como pessoas amaldiçoadas por Deus, e oferece o perdão.
ele anuncia a cura e a restauração física que apontava para uma aceitação, para um amor muito maior. Jesus vem e anda no meio do povo, ensinando que o reino dele e o valor do evangelho é diferente do valor deste mundo. Que se você receber um tapa numa face, oferece a outra. De que você deve amar os seus inimigos, orar por eles. De que você deve, meu irmão, quando chegar num lugar, sentar lá no último, esperar alguém chamar, não procurem os lugares de honra. Jesus ensina que a gente não deve orar no meio das praças, levantando nossos braços e dizendo para todos que nós somos espirituais, mas vai lá, fecha a porta do teu quarto e em secreto conversa com teu Pai que está no céu. Jesus fala de um Pai que se importa conosco, que nós podemos confiar neste Pai. Jesus ensina que a lógica do reino é a lógica de lavar o pé. De que quem quiser ser o primeiro, que seja como escravo. Ele fala de graça, ele fala de perdão. Jesus se cerca de pecadores ao redor dele e anuncia este evangelho. Deus ama você. Deus está aqui oferecendo para você o reino dele, a possibilidade de viver este reino aqui e agora. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. O evangelho é poder de Deus. E eu creio, meus irmãos, neste poder de Deus que entra no poder de Roma e faz um centurião dobrar o joelho diante de um nazareno. Eu creio neste evangelho que entra no poder religioso e faz Nicodemos, José de Arimateia, abdicar e entender que aquilo não faz sentido e de que existe um homem que não tem linho, que não tem beleza, que não tem nada e que ele representa o próprio Deus e não os palácios e não o castelo. Eu creio no poder de Deus que entra no poder da guerra. E fez com que os cristãos do primeiro século recebessem o inimigo dentro de casa. Cuidasse dele. E quando ele acordava, ele dizia: onde estou? Você está dentro de uma casa cristã. E nós estamos cuidando das suas feridas. Mas eu sou o exército que está destruindo vocês. Você é alguém que Deus se importa, quem a Deus ama. Isso é poderoso. Isto é o evangelho. Eu creio no poder do evangelho que entra no poder da corrupção e da maldade. E que entra dizendo: desce, Zaqueu, que hoje eu vou comer na tua casa. Que senta na mesa com aquele que é culpado, com aquele que roubava o povo, com aquele que muitos de nós talvez viraríamos as costas ou desejaríamos que ele morresse dentro de um presídio, principalmente se fosse um presídio brasileiro. Jesus senta na mesa com ele, come com ele, derrama o que naquela casa? Salvação. E ele sai dali, devolvendo tudo que ele tinha roubado e pagando tantas vezes mais do que ele tinha roubado. Eu creio nesse poder de Deus que entra no poder da escravidão e faz com que Filemon receba o seu escravo que tinha fugido, Onésimo, como irmão. Eu creio neste evangelho que é poder de Deus, que entra no poder das mágoas e dos ressentimentos e ensina o caminho do perdão. Que entra no poder das relações de poder e ensina o caminho do lava-pé. Que entra no poder do dinheiro e mostra que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Neste evangelho que entra nas relações do amor doentio e ensina o caminho do amor perfeito. Eu creio nesse evangelho. Eu creio que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus está para ser vivido.
e de que existe o evangelho anunciado, existe uma mensagem nova anunciada, que continua sendo nova, cada vez que alguém entende, cada vez que alguém compreende, e deixa esse poder de Deus passar a dirigir a vida e a desfrutar dessa salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Eu creio nessa salvação. Ao mesmo tempo que eu olho e vejo um vale de ossos secos, ao mesmo tempo que eu olho e vejo ovelhas perdidas que não têm pastor, eu olho para o evangelho e creio que existe um poder de Deus para a salvação. E esse poder de Deus para a salvação, ele pode ser vivido. Não vamos nos acomodar em nossa segurança de salvação eterna. Vamos desfrutar, meus irmãos, da salvação do presente que Deus quer nos dar como presente, porque é dádiva dele, para que nós vivamos. E aí vai a última parte do texto, que é uma pergunta. Você crê no evangelho? Porque se o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu pergunto, você está dentro deste todo aquele que crê? Você crê que o evangelho é poderoso para salvar? Para salvar da morte, para perdoar os pecados, mas para nos salvar dos nossos caminhos de morte que vivemos todos os dias, instalando em nós uma cultura de Deus, do evangelho, do amor, da graça, da misericórdia, da verdade, da justiça. Você crê? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o caminho? Você crê que Jesus é a verdade? Você crê que Jesus é a vida? E podemos beber desta vida e desfrutar de uma salvação na vida, e que essa salvação transborde, esta água transborde de nossas vidas, como fonte de água viva que jorra para a eternidade, e possa abastecer as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando você resolve simplesmente se agarrar na sua salvação do passado, e deixar de desfrutar a vida que Deus tem para você hoje, você não apenas está deixando de desfrutar a vida, como está deixando de exalar a vida para as pessoas que estão ao seu lado. Porque quando você vive a vida, você se transforma como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação apropriada. E as pessoas que passam ao seu lado percebem que existe uma vida ali, e querem conhecer esta vida, querem desfrutar desta vida. Agora, se você simplesmente foi perdoado dos seus pecados e continua vivendo uma vida miserável, dominado pelo teu pecado, destruindo tuas relações, tornando você uma pessoa amarga, porque o evangelho não tem sido realidade de transformação na tua vida, porque você não crê nessa transformação no dia a dia, o que você passa para as pessoas? Não salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele termina isso dizendo lá em João 11, olhando para aquelas pessoas que estavam no velório e pergunta, vocês creem nisso? Você crê nessa vida, meu irmão? Certa vez Jesus está com os discípulos e pergunta, quem os outros dizem que eu sou? Está lá em Mateus. Quem os outros dizem que eu sou? Ele diz, olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Ele olha para os discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, o que tu disseste agora, tu não disseste da tua própria boca, nem da tua própria carne, mas foi revelado pelo Espírito. E eu digo para você que sobre esta confissão será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és o Cristo,
Cristo é o nome messiânico de Jesus. Cristo é o nome de salvação de Jesus. É o título de Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que perdoa o teu pecado lá atrás, na obra que Ele realizou lá atrás, que vai te salvar hoje da tua vida miserável, restaurando tua vida através da obra do Espírito que é presente e que contemplará a salvação, completará a salvação quando estivermos na glória com nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Tem uma hora que Jesus, lá em João 6, ele dá um discurso muito duro e muita gente deixa de segui-lo. E tem uma hora que ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês, querem vazar também? Querem ir? Aí Pedro responde: para onde iremos, Jesus? E nós precisamos ter essa consciência. Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu podes nos salvar e restaurar a nossa vida. Você crê nisso? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do cristão como do não cristão. Todos nós precisamos, em alguma medida, em algum ponto nessa escala, nós precisamos de salvação. Amém?